Na aula de hoje, nós vamos aprofundar um pouco mais no conceito de busca em profundidade para digrafos. Na aula anterior, nós terminamos nesse ponto, nesse slide, onde a gente vê uma busca em profundidade encerrada e as arestas já foram classificadas. As arestas azuis são arestas de pai para filho, as arestas amarelas, que são chamadas também arestas de avanço, são de um ancestral para um descendente. As arestas vermelhas ou de retorno são de um descendente para um ancestral. E as arestas verdes ou de cruzamento, elas ligam vértices que não têm relação de parentesco. Então, aqui no caso, nem D é ancestral de C, nem D é descendente de C, e vice-versa, porque eles estão em ramos diferentes da árvore. E todas as profundidades de entrada e saída dos vértices já estão definidas após o término da busca em profundidade. A complexidade de tempo da busca em profundidade é dada por essa expressão, ordem de n mais m, onde n é o número de vértices e m é o número de arestas. A complexidade de tempo O de n, ela vem do fato de que cada vértice é alcançado exatamente uma vez ao longo da busca. É visitado exatamente uma vez. E o ordem de m, onde m é o número de arestas, vem do fato de que cada aresta do digrafo é analisada exatamente uma vez. Uma aresta de um vértice x para um vértice y, ela é analisada quando a busca chega a x e y é um dos vizinhos de saída de x. Então, ela é olhada somente nesse caso, de x para y, exatamente nesse ponto. Quando no nosso código, o vértice V, que é o vértice alcançado na busca, é igual a x, e o vértice Y, que é o vértice W, dentro do comando para, que é um vizinho de saída do vértice V. A floresta direcionada de profundidade, que é aquela formada pelo conjunto de árvores azuis, no slide onde nós vimos o final da busca em profundidade, ela é uma floresta geradora do grafo. Por quê? Porque ela é uma floresta que alcança todos os vértices do grafo. Todos os vértices foram visitados. Então, todos os vértices são alcançados pela busca e, no final, eles ficarão com uma profundidade de entrada diferente de zero. E por que floresta? Uma floresta é um conjunto de árvores. Olhando novamente aquele slide da busca em profundidade terminada, nós vemos que há várias árvores formadas por arestas azuis, arestas de pai para filho. Na verdade, são 4 árvores, e onde uma delas é formada por um único nó. E o conjunto dessas árvores é que forma essa floresta de profundidade. Lembrando que somente as arestas azuis, que ligam pai e filho, são arestas que pertencem a essa floresta de profundidade. As arestas de outras cores, vermelhas de retorno, amarelas de avanço e verde de cruzamento, elas não pertencem à floresta de profundidade, mas estão ali apenas para uma representação didática. Na verdade, a floresta é formada apenas pelas arestas de pai para filho, as arestas que representamos com a cor azul. E o que notamos com relação às arestas de retorno? Como nós vimos, as arestas de retorno elas voltam de um descendente para um ancestral.
Então, toda aresta de retorno vai fechar um ciclo direcionado. Que ciclo é esse? É um ciclo que vem do ancestral para o descendente, caminhando de cima para baixo na árvore de profundidade por arestas azuis e depois do descendente para o ancestral por uma aresta vermelha de retorno, ok? Então é esse ciclo que é formado, descendo pela árvore de profundidade, pelas arestas azuis e finalmente subindo para o vértice de partida, né, por uma aresta de retorno. Então toda aresta de retorno vai ligar um vértice V a um dos seus ancestrais na floresta de profundidade. Nós podemos também, na busca em profundidade para digrafos, estabelecer os intervalos de vida de um vértice. Então, o intervalo de vida de um vértice é o intervalo de tempo formado desde o momento em que ele foi alcançado na busca, que é PE de V, até o momento em que o vértice saiu da busca, que é o valor PS de V. Então, por exemplo, o vértice A, ele entrou na busca no tempo 1, porque PE de A vale 1, e ele saiu da busca no tempo 8, porque PS de A é 8. Então, ele nasceu no tempo 1, por assim dizer, esteve vivo nesse intervalo de tempo, e morreu no tempo 8, quando o processamento dele terminou. Outro exemplo aqui, vértice E. Ele entrou no tempo 9, então ele nasceu aqui no tempo 9, na busca, e morreu no tempo 14. Ele terminou o processamento no tempo 14. Ok? Analisando esses intervalos de vida, nós vamos poder concluir algumas coisas sobre as relações de parentesco entre os vértices. Então, por exemplo, eu tomo uma aresta VW do grafo. Essa aresta vai ser uma aresta azul da floresta de profundidade exatamente quando o intervalo de vida de V contém o intervalo de vida de W e no momento da visita o W não está marcado. O W é um vértice novo na busca. Então isso faz sentido, não é? Porque V é o pai de W na árvore. Então, o V nasceu antes de W, aí a recursão passou para W, aí o W terminou o processamento e ele morreu antes de V. Então, o intervalo de vida de V vai conter o intervalo de vida de W, porque o V nasceu antes e o V morreu depois. E no momento da visita, a profundidade de entrada de W era 0, W não era marcado. Por isso que ele se tornou filho de V. O caso da aresta de avanço é muito similar. VW vai ser uma aresta de avanço exatamente quando, no momento da visita, o W já está marcado, mas aqui vai acontecer o seguinte, novamente, o intervalo de vida de V vai conter o intervalo de vida de W, porque o V é ancestral de W. A aresta de avanço é de um ancestral para um descendente. Então, se W é o descendente, ele nasceu depois e morreu antes, nessa árvore de profundidade, né? Essa é a nossa convenção. Então, o V nasceu antes, depois a busca foi avançando, aí o W ficou no topo da pilha, então ele nasceu depois de V. Quando o W terminou o processamento, ele saiu da pilha, então ele morreu antes de V, e a recursão foi retornar para V depois. Então o intervalo de vida de V contém o intervalo de vida de W, só que W não é filho de V, porque no momento da visita o W já estava marcado. Então essa aresta não é de pai para filho, mas de um ancestral que não é um pai
para um descendente mais abaixo na árvore. Já as arestas de retorno, elas funcionam, por assim dizer, de maneira oposta às arestas de avanço. Então, se VW é uma aresta de retorno, então o V é o descendente e o W é o ancestral na árvore, porque essa aresta vai subir de V para W, sobe do descendente para o ancestral. W é o ancestral. Então aqui ocorre o inverso do que ocorre no caso das arestas de avanço. Como V é o descendente, então ele nasceu depois de W, e quando ele terminou o processamento, ele saiu do processamento antes de W. Então o intervalo de vida de V vai estar contido no intervalo de vida do W, porque essa aresta justamente é de um descendente para um ancestral, olhando para a árvore de profundidade. E, finalmente, temos o caso das arestas de cruzamento. O que acontece com uma aresta de cruzamento? Como eu havia dito, não há uma relação de parentesco entre V e W nesse caso. Então, quando a busca atinge V e você olha para uma aresta de V para W, e essa aresta de cruzamento, é porque o W já saiu da busca nesse momento. Porque V e W estão em ramos diferentes da floresta de profundidade. Então, o que vai acontecer? Quando a busca chega a V, o W já saiu da busca. Então, o V ele nasce depois que o W saiu. Ou seja, a profundidade de entrada de V é maior do que a profundidade de saída de W. O V nasce na busca depois que o W já morreu. Então, o intervalo de vida de V está totalmente à direita do intervalo de vida de W, se VW é uma aresta de cruzamento. São intervalos disjuntos e o intervalo de vida de V está à direita, totalmente à direita do intervalo de vida de W. Esse é o caso da aresta de cruzamento. Logo, V não é nem ancestral, nem descendente de W. E mesma coisa W. W não é descendente, e óbvio que também não vai ser ancestral de V. E assim, podemos caracterizar os 4 tipos de arestas da busca em profundidade para digrafos, olhando para esses intervalos de vida e vendo como caracterizar o caso da aresta olhando para essas profundidades de entrada e saída que os vértices têm no momento em que a busca está visitando aquela aresta. Então, por hoje, nós ficamos por aqui. Essa aqui é uma aula breve. E na aula que vem, nós vamos continuar estudando busca em profundidade para digrafos e nós vamos mostrar uma versão não recursiva da busca em profundidade, usando pilha, e vamos ver um código em Python que implementa essa busca em profundidade não recursiva usando pilha. Então, muito obrigado pela atenção.